Vamos lá? Acho que nós já estamos online. Então, pessoal, eu vou começar a nossa apresentação em alguns segundos. Eu vou só compartilhar algumas questões aqui. E aí nós iniciamos rapidamente a nossa apresentação. Tá? Só um minuto. Bom, sem mais delongas, né, nós fizemos uma outra apresentação essa semana, fizemos uma apresentação à noite. Vamos estar subindo ela aqui também. Ficou um pouco corrido essa apresentação que nós fizemos, mas vocês vão gostar bastante, né? Então essa vai ser gravada, então vocês vão estar vendo depois. Foram vários trabalhos, na verdade, nós fomos um dos que encerramos, né? E aí ficou um pouco corrido, e aí eu decidi não colocar agora, que cortar algumas coisas, fazer algumas edições finais. Então, vocês vão gostar do tema, um tema surpresa, a gente vai estar subindo para vocês aí. Mas agora, a grande questão tem a ver com a data de hoje, que é uma data comemorativa, como vocês sabem, 15 de novembro, proclamação da República, não é? E também eleições, né? Então, curiosamente, hoje em dia é uma data que irrita várias pessoas por vários motivos, né? Os mais variados possíveis. Então, a gente vai estar fazendo mais algumas coisas também em relação a esses temas, um pouco mais históricos em relação ao Brasil, né? Tínhamos ficado devendo a isso, mas vamos começar justamente com a proclamação da República, embora nós tínhamos feito um especial de 5 coisas ou mais, né? Dicas de livros acerca da independência, então acho que conta também. Deixa eu já dividir com vocês a nossa apresentação, vai ser algo muito rápido, né? A gente sempre diz isso, né? Mas dessa vez vai mesmo, porque como é que vai funcionar? Nós vamos estar fazendo alguns apontamentos e levantando algumas questões também, tá? Então, a ideia é ser bem rápido mesmo e prático, na verdade. Tentar rever e assinalar algumas abordagens que culminaram na proclamação da República. Então, tem temas que a gente vai tocar, outros temas que nós não vamos tocar. Tudo que for falado aqui tem que ser aprofundado. E tem coisas que a gente já vê por aí, que como a gente já vê, não faz muito sentido a gente estar lembrando sempre, né? A menos que seja o crucial, como nós falamos, tá? Então, acredito que vocês já estejam vendo aí a nossa apresentação. Vocês já devem estar vendo a capa. Deixa eu botar aqui a telinha aqui mais para o canto. Agora, dessa vez, nós conseguimos, acredito eu, parar os áudios de uma maneira que o que é importante realmente apareça, tá? Bom, espero que o áudio não esteja estourando tanto, qualquer coisa vocês coloquem aí. Vocês sabem como é que funciona. Bibliografia e demais referências no final, né? As fotos que não são capas de slides estão com os nomes e as datas. Artigos também, enfim. E qualquer pergunta, qualquer observação, vocês podem estar colocando na parte dos comentários, né? E nós vamos estar dando uma olhada, então utilizem sempre a parte dos comentários.
Já disse, sem mais delongas, então iniciaremos a nossa apresentação acerca da proclamação da República, alguns aspectos importantes, questões e afins. Vamos lá? Nosso sumário básico, os últimos passos do Império, a questão militar, a questão da abolição, a opção Isabel e o Marechal Presidente. Tá legal? São esses tópicos mais ou menos que nós iremos abordar aí, tá? Repetindo, a gente sabe que tem inúmeras questões, então assinalamos algumas que nós achamos importantes, ou não tão bem faladas e, enfim, que talvez nos ajudem a entender como nós chegamos no dia 15 de novembro de 1889, né, gente? Com a proclamação da República. Bem, vamos lá. Já peço desculpas por qualquer sons aqui externos, né? Mas, de qualquer maneira, a gente tenta aumentar a voz aí, caso os cães comecem a latir, ou, enfim, eleição, né? Sabem que, infelizmente, as ruas estão cheias e é isso. A gente chata te oferecendo o santinho, ou o diabinho, né? Porque santinho, sei que deu o nome de santinho, mas enfim, a gente pode trocar. Pé no saquinho, enfim, né? São vários termos que a gente pode utilizar para esses politiqueiros baratos. Mas vamos focar aqui, tá? Esse é o nosso sumário básico. Deixa eu já pegar as ferramentas de caneta, que é o que nós vamos utilizar. Não é essa, né? Vou pegar mais forte. É isso aí, pessoal. Vamos lá. Os últimos passos do Império. E aqui nós temos uma foto da família imperial, né? Dom Pedro II. Não vou pintar a cara do cabelo de amarelo, pelo amor de Deus. Princesa Isabel. E aqui, Conde Doug, né? Os filhos. Algumas questões acerca do Império Brasileiro, né? Eu comecei trazendo o IHGB, o Instituto Histórico e Geográfico do Brasil, porque nós entendemos que foi um instituto importante, né? Em parte trabalhou para essa construção de nacionalidade brasileira, a qual o imperador se dedicava muito tempo, né? Dizem, aliás, que o Pedro II ele perdeu o time, né, em alguns momentos do Império, por se dedicar a essas questões um pouco mais culturais. A gente sabe que o imperador era uma pessoa culta, né? Falava vários idiomas, viajava muito. Então, o IHGB, o próprio colégio Pedro II, em certa medida, foram responsáveis por essa construção desse momento, né? Não só, você já deve ter visto aqui o vídeo do Van Hagen, se não viram, talvez eu deixe no final nos créditos, para você entender um pouquinho dessa construção de projeto de história do Brasil, né? Mas passa muito pelo IHGB, pelo Pedro II, onde a elite, né? A elite cultural, principalmente, ela era formada. Então, é um aspecto importante de citar também essa atenção, e muitos alegavam, né, que gostam de usar até frases que, se ele não fosse imperador, ele seria professor. Então, argumentam que a cabeça dele estava em outros lugares que no comando do Império. Então, é sempre interessante vocês estarem dando uma olhadinha acerca do IHGB, Pedro II, e essa questão cultural do Império Brasileiro. Bom, a Guerra do Paraguai, sem dúvidas, tem sim, né, influência no que vai ocorrer com a proclamação da República, porque vai gerar uma crise sem fim. A gente sabe que foi uma guerra sangrenta, tudo que envolveu, acusam, né, que hoje o Brasil de ser um país cometeu uma carnificina. Eu olhei aqui porque eu ia ver se estava à mão de maldita guerra do Doratioto, mas está no meio de um monte de livros, então não vou chegar a tirar. Mas a Guerra do Paraguai é um exemplo, né? A crise que toda, como é que eu vou dizer, toda a insatisfação que vai gerar dessa guerra, né? A imagem do Império fica arranhada, até porque o Paraguai é praticamente derrotado, mas o Brasil insiste em continuar com a guerra, porque Dom Pedro queria Solano Lopes, né? Se sentiu afrontado com o ditador paraguaio, né? Eu citei essa maldita guerra, mas tem uma visão um pouco maior
do Solano Lopes também nesse livro, então já não coloquei na bibliografia esse, mas vale a pena você estar dando uma olhada no Maldita Guerra do Oratioto. Mas o fato é que a Guerra do Paraguai, né, ela deixou essas marcas, né? Veja que parte das pessoas que estão envolvidas na Guerra do Paraguai também vão estar envolvidas na proclamação da República. O próprio Benjamin Constant, né, ele chegou também a lutar na Guerra do Paraguai. O Deodoro, precisa dizer nada, perdeu o irmão, se não me engano. Então você tem vários personagens que lá na frente vão estar nesse teatro que vai abrir a grande peça da República. Eles também viveram esse momento da Guerra do Paraguai, né? Foi o Duque de Caxias, né? Também uma outra figura importante, mas pensando na guerra em si, ela causou, isso é quase que um consenso entre muitos historiadores, mais desgaste do que outra coisa, tá? Fora a crise, né? Porque é uma guerra custosa, não é? Você mobiliza tropas, armamento. Essa guerra não foi uma guerra rápida, não é? Então, ela deixou marcas na sociedade e na economia do Império também, tá? É claro que há grupos que, e aqui a gente não está fazendo julgamento certo errado em si, mas é um apontamento, há grupos que vão enaltecer a vitória do Brasil, né? Do Brasil, Argentina também, embora os argentinos, visto que o Paraguai haviam sido derrotados, eles dão tempo. O Brasil, como eu disse, ele continua até praticamente deixar o Paraguai arrasado e dar fim a Solano Lopes. Bom, outra coisa também, eu coloquei que a lei do ventre livre, porque vocês sabem, a gente vai retomar mais à frente, mas é só para especificar, que o Brasil foi o último país, né? País, eu gosto de lembrar sempre da Mauritânia, mas país, com todo respeito à região da Mauritânia em si, o último país em si a abolir a escravidão foi o Brasil, né? E muito por pressões externas, principalmente as pressões inglesas. Então, paulatinamente, você começa a ter leis, né? Muitas dessas leis não acabaram com a escravidão em si, embora, veja, tecnicamente o tráfico internacional, né, transatlântico, vamos dizer assim, ele deveria ter sido extinto, né, em 1850. Então, por outra imposição da Inglaterra também. Só que isso não aconteceu, né? O tráfico internacional de escravos, em certa medida, ele acabou até sendo um pouco mais impulsionado por essa pressão que a Inglaterra fez sobre o Brasil, e os caras com medo, né? E isso é uma visão que muitos pesquisadores também têm, eles começaram a mandar mais navios para poder e trazer uma quantidade maior de pessoas escravizadas, né? É claro que isso causou um grande incômodo, e a Inglaterra, inclusive, chegou a aprovar uma lei no parlamento contra o Império do Brasil. Aí você diz, mas hoje tem as sanções. Não, eles aprovaram uma lei no qual era permitido que eles, nos portos brasileiros, apreendessem e levassem presos os donos, né, dos navios negreiros. Então, na Inglaterra, aprovou-se uma lei que permitia que eles viessem aqui e pegassem esses caras que estavam traficando, né? Então, veja, paulatinamente essas leis foram sendo criadas. Tanto que nós temos o termo lei para inglês ver. Esse termo lei para inglês ver é criado por conta disso, nas pressões que a Inglaterra fazia para o Brasil abolir a escravidão, mas paulatinamente, né? O Brasil acabou fazendo isso de uma maneira arrastada, então o tráfico acaba ganhando uma outra conjuntura, o tráfico interno acaba tomando uma outra dimensão por causa dessas pressões de bloqueio e de apresamento, mesmo nos portos da Inglaterra. Então essas leis são importantes também. E é claro, né? É óbvio que a elite escravocrata não ficou nada satisfeita com isso. Bom, nós temos um censo em 1872, no qual Dom Pedro II manda que se faça um censo no Império, onde nós temos a realidade do Brasil, né? Onde as desigualdades do Império brasileiro já aparecem, né? Então, esse censo é importante porque ele demonstra como o Brasil estava atrasado, né? Pegando no todo,
Você tem a capital do Império, que é o Rio de Janeiro, né? Quase com a Paris tropical, mas o Império em si, o Brasil já era um território imenso, né? E mesmo na capital, a gente pode, lembre-se, nós temos escravos aqui também. Então, esse censo ele demonstra a realidade que o Império passava. E nós temos também já a criação do movimento republicano, né? Já começa a pipocar essas questões republicanas, que vale a pena citar também, que ao contrário da Inglaterra, que você criou leis para proibir isso, no período de Dom Pedro II, né, a gente vê que o imperador, em certo momento, não parece tão preocupado com essas questões de movimentos republicanos, né? A própria imprensa vai se usando muito para isso, né? Que é uma questão importante também. Vale a pena vocês estarem pesquisando acerca dos jornais. Então, esse seria um pano de fundo, né? Esses desgastes com a elite, desgastes na política externa, é uma guerra complicada, a questão do imperador ter perdido o time é muito colocado também, não é? E ideias republicanas. Vamos lá. Então, a questão militar, não é? É uma outra questão importantíssima também. Veja que são os militares que, no último caso, né, vão aproveitar desses ideais republicanos, satisfações para a elite, tá? A gente está falando dos oficiais, entendeu? Então é uma questão dos oficiais aqui, vou generalizar também. Lembrando que muitos desses eram monarquistas, né? Então vamos lá. Nós temos os militares e o positivismo, né? Amor por princípio, a ordem por base e o progresso por fim. Vocês sabem, uma visão filosófica, né, do século XIX, espaços idealizadores, Augusto Conte, Stuart Henrique. E aqui, no Brasil, né, até os auspícios de religião, um dos principais nomes para isso é o Benjamin Constant. Mas o Benjamin Constant falaremos depois. Mas eu quero iniciar com esse ponto, né? Essa relação militares e positivismo, né? Que, sem dúvida, né, há grupos que falam que até hoje, né, os militares continuam positivistas. A gente sabe que a bandeira do Brasil traz o lema positivista, né? Que é ordem e progresso. No caso, ordem, progresso e amor, né? E na bandeira do Brasil só ficou ordem e progresso. Eu acredito que quem já estudou isso já ouviu essa piada, né? Que o problema do Brasil é esse, que tiraram o amor da bandeira, né? Colocaram só uma parte do lema, ordem e progresso, esqueceram do amor. Mas é interessante também. Não vou entrar muito no simbolismo da bandeira, não vou me aprofundar tanto, embora no final a gente vá demonstrar essa questão. Eu pretendo estar fazendo uma live especial sobre os símbolos e mitologias em relação à construção do Império e da República, tá? Agora voltando. Bom, nós temos, além dessa questão do positivismo com os militares, o Regulamento Disciplinar do Exército, que é de 1875. Essa questão das datas aqui é um pouquinho importante também, tá? No qual proibia, principalmente os oficiais, de darem opiniões políticas, digamos assim, né, entre outras questões, para a imprensa, tá? Então, já demonstra, primeiro, você cria um regulamento disciplinar desse, é que o Exército, ou parte dos oficiais, já estava feito a essa questão. Então, o regulamento disciplinar do Exército, algo que também não agradou muitos militares, e vai se juntar a esse bojo, né? E vai estourar lá na frente. Bom, nós temos em 1883, aqui eu avanço um pouquinho, tá? Poderia colocar outras coisas, mas eu decidi avançar um pouquinho, porque o Marquês de Paranaguá ele vai fazer uma proposição, né, de um projeto de lei sobre um Montépio, né, para os militares de contribuição obrigatória. E qual é o fato aqui? Vai alterar as condições da reforma do serviço das armas. Deixa eu marcar também contribuição obrigatória. Né? Você já imagina que qualquer frase que comece com contribuição obrigatória, alguém vai ficar bolado. Né? É fato, não vou dizer nada. E é óbvio que os militares ficaram a ponto de criarem depois um diretório de resistência.
nós temos alguns oficiais sendo punidos por agentes do Império, e aí são acusados de ideais republicanos, de falarem contra a pessoa do imperador, e você começa a ter o inconformismo dos oficiais. Perceba, tá? Algumas coisas aqui a gente retoma lá na frente para amarrar isso. Então, citamos a questão do Império, as crises externas, crises internas, né, um desgaste da figura do Império, né, embora a verdade seja dita, né, parte da população ainda nutria essa questão de apreço ao imperador, né? A gente não pode esquecer também da escravidão, que sem dúvida foi a maior mancha da história do Brasil. E, ao mesmo tempo, você tem essa questão das Forças Armadas, né, da Armada aqui, né? Eu sei que a Armada é designada por um grupo, né, pelo Exército, a Aeronáutica, são forças que vão se desenvolver depois, tá? Aeronáutica, no caso, melhor. Sabe que a Marinha já existia, a grande força. Então, só para, quando eu digo Armada aqui, acho que dá para vocês entenderem o que eu estou dizendo, né? Não ia pegar tanto essa questão desses termos aqui, porque não é importante isso. Mas se ficar muito confuso, eu reduzo para militares, beleza? Então você soma isso a questão dos militares também, né? Os oficiais, é claro, né? Deixar isso aqui claro, porque é um grupo e tem um lugar específico onde essas ideias vão se disseminar, que a gente vai citar mais à frente. Mas se eu tivesse que separar alguns pontos fora do que vocês já sabem, já estudam por aí, eu diria que esses daqui não podem ser olhados com carinho. A questão da abolição, que é óbvio, né, gente? Vamos lá. Bom, o Império Escravocrata, já citei, não é? Essa mácula para o Império Brasileiro. O impasse britânico, também já cheguei a citar. A pressão da Inglaterra, tá? E não é só por altruísmo, não, tá? Já que a mão de obra era escrava, o Brasil tinha muitos escravos, a Inglaterra, né? Porque é uma questão de competição também, tá, pessoal? Não é só, pô, a Inglaterra é altruísta pra caramba, né? Não. Acho que todos vocês que têm conhecimento, vocês sabem disso, mas se não tem conhecimento, não olhem como se fosse uma questão altruísta, tá? A Inglaterra está preocupada com a escravidão no mundo. Logo eles, né? Não, obviamente que não. Outro fato importante dos pontos que eu citei aqui, talvez não leia todos, é a revolta de São Domingos, né? A revolta do Haiti, qual os escravos eles tomam o poder naquela ilha, e isso daí vai gerar um efeito em cadeia, praticamente. São Domingos, né? Uma colônia então francesa, e eles vão tomar o poder. Isso, como eu disse, vai criar uma situação em cadeia que a gente vai chamar de haitianismo, que é o receio dos senhores escravocratas, principalmente nas Américas, vamos dizer assim, né? O Brasil se pega muito forte, de uma rebelião escrava. Então, perceba, com a revolta de São Domingos, o haitianismo começa a tomar o Brasil. Eles começam a ter receio de que isso pudesse acontecer aqui, e a gente sabe que há pequenas subversões, não é? Então, você tem uma elite escravocrata, você tem um país que é a Inglaterra pressionando, tá? E nesse meado, você vê que as datas elas às vezes avançam, às vezes voltam, mas não tem problema não, tá, pessoal? Para a gente entender o quadro todo. É interessante citar que essa revolta acontece e você tem uma elite que não quer perder os seus escravos. Embora parte dela comece a tomar medo, né? Principalmente por causa dessa questão do haitianismo. Bem, 1798, preste atenção, Revolta dos Alfaiates, ou Conjuração Baiana, ou Inconfidência Baiana, que teve grande participação popular. Então, é uma revolta. Aí vão dizer muitos pesquisadores com uma ideia de separação do Brasil e tal, você tem uma classe política envolvida, mas participação popular.
Tá legal? E olha que a população negra, escravizada de Salvador, aí ainda se usava esse termo mulato, né? Hoje a gente sabe que politicamente correto e outras questões, as pessoas têm evitado esse termo, mas para se entender, a população escravizada, descendente de escravos na Bahia, grande também, sabe disso. E aí começa a acender cada vez mais essa luzinha vermelha, né? Nessa sociedade, nessa classe escravocrata. Bem, 1850, já cheguei, eu tinha citado isso, né? Eu tinha citado lá atrás, vale a pena voltar aqui, né? Por isso que eu falei, algumas coisas elas vão e voltam, né? Cheguei a citar aqui, aqui eu já havia citado, tá? Aqui eu já havia citado essa questão da proibição do tráfico, que é em 1850, a proibição do tráfico internacional. 71, né? A lei do ventre livre. E aí, olha que interessante. Em 1881, olha só, nós temos o movimento dos jangadeiros, do Francisco José do Nascimento, Chico da Matilde, conhecido como Dragão do Mar, onde esses jangadeiros decidiram não mais aceitar a transportação de escravos ali na região do Ceará. E olha que interessante. Em 1884, Sátiro Dias, o chefe político daquela região do Ceará na época, eles declaram a abolição da escravatura no Ceará. Estão percebendo? Então, a partir daqui, você já tem. Olha as pressões que foram se construindo. Bem, um ano depois, a lei do sexagenário. Perdão, pessoal. Bom, não preciso dizer nada que a elite não ficou satisfeita. Nós temos o movimento abolicionista, que é de 1868 até 88, né? Que é óbvio, vai culminar com a Lei Áurea, no dia 13 de maio de 1888. Eu quero mostrar isso com vocês. Primeiro, a questão da abolição, ela é uma questão sempre importante para se observar no que pode ter culminado, né? Dos fatores cruciais na proclamação da República, mas entender também que o 13 de maio, pelo 13 de maio, ele não se explica apenas, não é? É claro que tudo isso mexeu com as estruturas, o Império foi construído com base no trabalho escravo, no trabalho não livre, não é? E aí você percebe que há por muitos uma visão diferente do imperador, que deveria ter proclamado antes. Aí dizem que as elites, na verdade, tinham mais poder para manter do que o imperador em si. E quando começou a tocar no bolso, que a Inglaterra, como eu falei, foi um dos países que mais pressionou, até para reconhecer a independência do Brasil, a Inglaterra fez várias exigências, mas enfim, a questão da abolição é sempre importante de se observar, porque sem dúvida, né, isso daqui tocou no bolso da elite brasileira. Bom, aí está o crédito da fotografia, Antônio Luiz Ferreira, a missa campal celebrada em ação de graças pela abolição da escravatura no Brasil, aqui em 88, em São Cristóvão. Muita gente, né, pessoal? É interessante. Você tem muitas fotografias do Império do Brasil. Tem um livro chamado, se vocês têm interesse nessa questão da escravidão, também fotografias em si, chamado E o Vale Era Escravo. Tá? Muito bom esse livro. A opção Isabel,
herdeira presuntiva, né? Já que o Dom Pedro II não teve outros filhos, para ser muito rápido acaba. Então, a princesa Isabel, para muitos, já reinaria mesmo. Outro fato curioso, que a gente levanta também dessa opção, né? Se é que ela poderia ser uma opção, precisa regente. A gente sabe que por 3 vezes a princesa Isabel foi regente do Brasil, por conta das viagens de Dom Pedro à Europa, né, principalmente, não apenas. Inclusive, ela assinou leis importantes, não apenas a Lei Áurea, tá, pessoal? A Lei do Ventre Livre, se muito não me engano, foi a princesa Isabel também que assinou, tá? Então, ela chegou a comandar o país em 3 ocasiões, ela tinha uma educação de alto nível, coloquei como ponto, e aí eu quero trazer alguns pontos para a gente debater. Primeiro, casada com um estrangeiro, Gastão de Orleans, o Conde de. Para muita gente, o Conde de era uma pessoa não bem vista, né? A parte da historiografia diz que não bem vista, outros dizem que sim. O fato é, ele lutou na Guerra do Paraguai, então tem essa questão. Ao mesmo tempo que há o desgaste por parte da figura do Império por conta da guerra, a gente não esquece que é uma guerra que o Brasil venceu, tem um apelo à nacionalidade. Então, há os heróis de guerra, tá legal? O Conde dele lutou, né? Ele arriscou a vida dele, né? Não podemos esquecer. Então, não sei se o fato dela assumir no lugar do pai, aí vamos dizer, uma renúncia de Pedro II em prol da filha, o fato dela ser casada com um estrangeiro, eu acredito que não, né? Até porque você tinha muitos portugueses ainda morando no Brasil, você já teve uma imigração muito forte de italianos, principalmente calabreses, não é? Artistas franceses. Então, você tinha essa questão de, entre aspas, uma Roma nas Américas, né? Mas é um fato interessante e aqui eu já pego para a gente estar levantando questões. Talvez até muito de cor. Vai ser verde agora, verde e amarelo, né? Renúncia em favor do filho, Dom Pedro de Alcântara de Orleans e Bragança, príncipe do Grão-Pará, de 1875 a 91, tá? Pretendente a título de príncipe de Orleans e Bragança. O fato é, ela poderia renunciar em favor do filho, que seria uma outra questão. Se o problema fosse Dom Pedro muito velho, ela se casada com um estrangeiro. Bom, por que nesse caso, então, você não colocar o filho dela, que era o pretendente ao título de príncipe de Orleans e Bragança, para ser o imperador, né? Foram questões também que se discutiu bastante, né? Por que a opção pela República? Já que havia um desagrado, já que se dizia que o Dom Pedro perdeu o time, ela se casada com um estrangeiro, enfim. Bom, um ponto importante, ela não teria apoio de parte da elite, né? Porque essa elite já abraçaram o republicanismo, né? Mas é claro, não podemos esquecer que não foi a República que deu os títulos de barão, de conde, que muita gente, mesmo com o início da República, vai continuar ostentando até que começa a vir o declínio, né? Desculpa, gente. Não peguei água, né? Erro crasso. Mas vamos lá. Então, parte desse oligopólio, vamos chamar assim, com a República e o passar do tempo, eles vão perdendo o prestígio e o poder que eles tinham no Império. Mas é claro, a gente não pode esquecer que principalmente aqueles, e a maioria, que utilizava o trabalho escravo, ele começa não vai nutrir amores pela princesa Isabel, né? Que vai ficar marcada como uma pessoa, né? Apesar de eu ter mostrado que a questão da abolição ela é gradual, foi a princesa Isabel em si que assinou a Lei Áurea e aboliu em todo o território, tá? Ok? E no final, empecilhos por ser mulher. Eu acho que esse daqui é um dos mais
consensuais, né? A gente não acredita que, apesar da Inglaterra ter tido a Rainha Vitória, enfim, as Elizabeths, Isabels da vida, as Marias da vida, que no Brasil uma mulher conseguiria, apesar de, expliquei, ela ter sido regente em 3 ocasiões, né, mas é diferente ela comandar essa nação. Né? Vamos pegar pela regência. Né? Quantas mulheres foram regentes do Brasil? Né? Entendeu? E aqui não é uma questão de lacration, mas é um ponto para se observar em relação à princesa Isabel como opção a Pedro II. Se o problema era o reinado dele, por que não passar para Isabel? É que a gente está tentando pegar esses pontos. Né? Então, acredito que talvez impersível por ser mulher, não teria apoio da elite, e aí poderia muito bem renunciar à questão do filho. Mas, e aí eu acredito, talvez vocês tenham uma opinião um pouco diferente, que no compasso que a situação já estava, por isso eu coloquei a questão abolicionista e principalmente a questão militar, o Império em si perdeu todo o time, não foi só o Imperador, né? Acho que o Império perdeu o time da situação. Vamos lá agora, avançando para o final. O Marechal Presidente, Deodoro da Fonseca. Tá? Bom, pessoal, você sabe que o Deodoro ele era monarquista. Eu não vou citar dos embrólios que ele teve na parte sul do país, o fato de ele ser apaixonado por uma mulher, que teria dado um pé na bunda dele por de rival, e aí ele só teria aceito a presidência porque o Constant e os outros disseram que se ele não aceitasse, quem acabaria tomando o poder seria esse rival dele. E aí o pessoal, desculpa o termo, tá? Dizem que foi por causa de dor de corno. Olha, o fato é que ele virou o chefe da nação, né? Então esse papo de, olha, fiquei magoado, tava quase morrendo, e aí... O fato é, estão te oferecendo o poder. Você vai aceitar ou não? Isso aconteceu, tá? Eu sei que há questões, a questão do Deodoro com o exército, um militar de carreira, alguém que dedicou a sua vida, a família dele lutou, perdeu gente na Guerra do Paraguai. Isso aqui não está sendo colocado em crédito, não, tá? Eu só estou explicando essa história porque a gente já ouviu falar isso milhões e milhões de vezes, mas eu já quero chegar em si no governo do Deodoro em si, tá? Uma fase de transição, claro, né? Você tem uma estrutura montada pelo Império, e aqui é interessante, né? Vou pegar um livrinho, eu acho que dá para pegar, né? Tem um livrinho aqui, muito antigo, do Hélio Silva, chamado A República Não Esperou Amanhecer. Foi embaixo de um monte de outros. Estão conseguindo ver? Engraçado, né? Acho que muita gente aí já chegou a ler algum muito da vida de Hélio Silva, né, gente? Né? A datação ele tem um trabalho importantíssimo. Né? E aí eu gosto desse termo, né? A República não esperou amanhecer. É porque vocês também sabem eu vou tocar nisso mais à frente, talvez, essa questão da expulsão da família imperial do Brasil. Mas vamos lá. Esse governo é marcado por disputa entre positivistas e liberais. A gente sabe que os liberais não apenas também enfileiraram o movimento abolicionista. Se eu sumir da tela, não tem importância não, tá? Só para atenção nos slides, que talvez não dê todos os pontos. E é claro, né, em certa medida, era quase que de se esperar, muito mais favoráveis à ideia do republicanismo, desse federalismo, do que de manter o império em si, né? E aí, para você entender melhor, vale a pena você estudar ou ler coisas acerca de liberais e
conservadores, né? Gabinete liberal, o gabinete conservador, na construção do Império Brasileiro, tá, pessoal? Leia o Tempo Saquarema, todas essas coisas. O Senado no Império, você entender essa política aí, essa questão, conservadores, que em geral estavam do lado do Império, né, os gabinetes conservadores, os liberais em si. Então, não que eles não tivessem, né, somos contra o... Porque depois você vai ter a organização do Partido Republicano. Então, você vai ter conservadores, liberais, republicanos. Aqui, como todo mundo já é republicano, a disputa está entre positivistas e liberais. Mas não apenas, mas principalmente aqui. Bom, crise política e econômica, né? Vão ter algumas acusações de, podemos dizer, de corrupção, mas crise política, crise econômica, não vai ser um governo fácil de Deodoro, vai ser uma república autoritária, né? Deodoro vai se mostrar um chefe linha dura, mas nós vamos ter a promulgação de uma nova Constituição do Brasil, a divisão dos poderes, não é? Já que o poder moderador era referente ao imperador, isso saiu. Nós temos um movimento de naturalização de todos os imigrantes que estavam no Brasil, né? Chamado de grande naturalização, que vale melhor um aprofundamento nas pesquisas, tá? E aqui eu deixo uma pergunta, né? Desilusão. Por que essa pergunta no final? Porque dizem que o Deodoro ele se arrependeu, né? Não apenas ele, né? Dizem que depois muito dos articuladores do golpe republicano, podemos dizer assim, eu vejo muita gente fazendo piada, porque, não, o cara que diz que é golpe republicano não, foi um golpe. Concorda comigo? O fato que se instaurou a república é uma outra questão, agora é um golpe. Não deixa de ser um golpe. Eu sei que há pessoas que decidem no Brasil que é golpe, que não é golpe, mas enfim, né? Não dá para dizer que não foi. Então, dizem que o Deodoro ele se arrependeu, né? Que no final ele se arrependeu, enfim. Não era o que ele esperava. Que é um quadro famosíssimo, né? Proclamação da República, do Benedito Calixto. Esse quadro é de 1893. Tá legal? Deixa eu voltar aqui rapidinho. Acho que eu cheguei a falar. Não cheguei a falar. Mais à frente eu toco numa questão aqui do Constante. Vamos lá, Proclamação da República. Esse quadro aqui, é claro, ele foi encomendado, né? Vocês não imaginam que foi feito isso daqui na hora, como vocês estão vendo, né? A impressão está aqui embaixo. E olha que interessante, né? Representa vários militares, pessoas comemorando, todos fardados. A questão dos quadros é importante também porque serve como simbolismo, né? Então é muito importante essa questão da imagem que se quer passar, do simbolismo que eles querem passar do que está sendo começado, né? Essa questão de uma nova ordem, essa ordem militar. Como eu falei, a gente vai fazer uma live especial só sobre essa questão. Isso aqui é importante, pessoal. Escola Militar do Rio de Janeiro. Aqui, Benjamin Constant, o Major Benjamin Constant, que foi ministro da Educação, trabalhou na questão dos telégrafos também, né, o grande articulador da República, né, positivista, né, auspício de religião, inclusive. Ele chegou a dar aula na Escola Militar do Rio de Janeiro, aqui na Praia Vermelha, onde esses ideais, digamos assim, do positivismo, eles acabaram sendo proliferados, né? Então, essa escola militar foi conduzida por isso também, né? Digamos que aqui, nesse lugar, aflorou esses ideais positivistas, né? Então, foi demolida, é claro, vocês sabem disso, né? Os principais prédios da época do Rio de Janeiro, o Palácio Mourão, a gente destruiu porque a nossa civilização, né, ela destrói. Bom, a semana do golpe republicano, tá? Já expliquei por que essa questão de chamar de golpe republicano, fica chatinho, né?
Você viu que na capa tá a proclamação da República. Eu não botei na capa golpe republicano. Ok? Então, se você é dessas pessoas que encrenca, descansa, militante. Vamos lá. Para você entender o dia 15, você tem que entender a semana do dia 8 e do dia 9, né, que começam as articulações, né, eleições de ministro da guerra. Então, com o Stan, né, que o pessoal vai dizer que é um cara amargurado, que ele teria ficado chateado por não receber o convite aqui, ó, do baile da Ilha Fiscal, onde todos já ouviram falar, né, a delegação chilena foi lá, o imperador teria tropeçado e dito, né, que a monarquia tropeça, mas não cai, enfim, né, tem dessas coisas. Então, nessa semana já começa toda a articulação, tá, pessoal? É a partir dessa semana aqui que você começa a ter a articulação que vai desembocar no dia 15. Mas aí tem a questão militar, a insatisfação, o próprio Benjamin Constant, né, com esses ideais positivistas, mas também é curioso, passam na história ele como uma figura meio amargurada, né? Como alguém que parecia querer ter um lugar ao sol melhor no Império e não alcançou, mas ele era um articulador, ele tinha pensamentos em relação à educação e outras coisas, como vocês podem estar vendo aqui nessa imagem dele, né? Que ele diz que o engrandecimento da República repousa essencialmente sobre a educação. Então vamos lá, voltando para essa primeira parte aqui. Como eu falei dos oficiais, aqui eu trouxe um exemplo, né? Em especial os oficiais do 1º e 9º Regimentos da Cavalaria, do 2º Regimento de Artilharia da Campanha e da Escola Superior de Guerra. E aqui eu falei, a República não esperou amanhecer. Como vocês sabem, eles ajudaram um tempo depois, já no dia 15, né? Vejam bem, eles dão um tempo, quando vai se informar, o próprio, se eu não me engano, o barão do Rio Preto, ele vai informar o imperador o que estava acontecendo, eles vão dar um prazo para a família real ir embora, e depois ficam temerosos, que isso poderia causar agitações, e eles reduzem esse prazo, né? Por isso a gente fala, o título do livro também, das coisas, né? A República não esperou amanhecer. Tá? Então a gente tem essa figura militar, participou da Guerra do Paraguai, major, professor da Escola da Praia Vermelha, aquele que vai ser o grande idealizador e propagador do positivismo no Brasil, e vai ajudar a cooptar os republicanos. Então vai meio que fazer essa ligação entre os oficiais e essa ala republicana, não é? Que vai culminar, como nós vimos depois, finalmente, com a proclamação da República no dia 15 de novembro de 1889. Algumas propostas que a gente já citou, a Constituição Brasileira, propostas de reformas de investimento em educação, essa liberdade, laicidade do ensino e gratuidade da escola primária, priorizar disciplinas científicas. Só que, o que vai acontecer? Ele vai ser acusado de ter um insucesso, né? E aqui é um dado que a gente sempre tem que tomar cuidado de checar, que o analfabetismo no Brasil, né, ao fim desse processo, chegou a passar de 70%. Então, o que é dito? Que não apenas o Deodoro ele teria se desiludido, mas o próprio Constant mesmo não teria alcançado, né, parte desses ideais que ele havia proposto, embora, claro, né, a gente sabe que coisas importantes acabaram andando. Esse seria um pano de fundo interessante para se pensar o dia 15, né? Essa questão do Império, o tempo do Império, as crises, a questão militar, a questão da abolição, a figura da princesa Isabel como uma herdeira do trono, o seu filho, e também essa articulação, esses movimentos que começaram a surgir, e, em certa medida, eles não foram refreados
pelo Império, né, como movimento republicano, que depois vai se constituir em si como um partido praticamente no Brasil, né? Como eu já falei, questão do conservador, liberal, enfim. Vale a pena vocês retornarem essas leituras, tá, gente? Aqui seriam alguns pontos a se pensar para ajudar a clarear o que foi essa questão do dia 15, que foi muito rápido, né? A gente costuma dizer que a população praticamente não foi consultada. Então, algumas pessoas brincam que não foi uma proclamação da República, né? Mas foi uma imposição da República, né? Como eu disse, com todos os problemas que o Império tinha, em certa medida, era o Império Popular, tá? A figura do imperador Pedro II, para muita gente, é ambígua. Muitas pessoas até hoje, até historiadores, de diversos pesquisadores, têm uma visão muito boa de Pedro II, muitas vezes isentando mesmo em relação à escravidão, dizendo que não estava exclusivamente sobre as mãos do imperador decidir sobre isso, e ao mesmo tempo muita gente disse que ele deveria ter proclamado a Lei Áurea há mais tempo, né? Ter se posicionado mais tempo, ter fortalecido a sua base. Enfim, a questão é que esses são os pontos que nós trouxemos hoje para que vocês observem. Vocês sabem que tem um instituto no Rio de Janeiro, se você é do Rio, mas se você não for, tem um Instituto Benjamin Constant, né? Tradicional instituição de ensino para deficientes visuais, lá no bairro da Urca. É um prédio bonito, né? Claro que hoje a gente tem cada vez maior o número dos chamados monarquistas, eles talvez não gostem muito desse prédio, mas eu queria trazer esse registro para vocês aqui do Instituto Benjamin Constant, né? Que é uma figura importante, né? Não deixa de ser, na proclamação da República. Trago aqui rapidamente as propostas de bandeiras. Vocês sabem, né, uma curiosidade, que a bandeira do Brasil, entre várias hipóteses, seria que hoje né, claro que tem algumas mudanças, né, obviamente não, seria de São Paulo, né? A ideia inicial da bandeira, que hoje é a bandeira de São Paulo, seria servir como bandeira do Brasil. Mas essas são as bandeiras que nós tivemos, né, com a bandeira do Imperial. Aqui nós temos a bandeira da República, né, essa cópia da bandeira norte-americana. E aqui é a bandeira que nós usamos até hoje, né? A bandeira nacional, que está em vigor desde 19 de novembro, né? Porque, na verdade, a provisória, né? Não é provisória à toa, durou pouca, né? Ainda bem para nossa vergonha. Então, aqui tem uma questão da evolução das bandeiras também. Então, só um gostinho em relação a isso, por quê? Você percebe que a República, ela mantém, né? Tirando essa daqui, mas eu vou fazer um vídeo especial sobre isso, ela mantém as principais características, né? Porque essas cores aqui têm a ver com as casas reais, né? De Habsburgo, de Bragança. E na República em si, além do lema positivista, das estrelas que vão corresponder aos estados, você tem uma alteração, né, no sentido das cores. Questão de mata, questão de ouro, enfim, o céu. Mas vocês vão entender que isso também é uma ressignificação da bandeira imperial. Então não é apenas uma construção política que a República ela vai implementar, mas ela vai também alterar as questões simbólicas. Lembrem-se lá do quadro que eu mostrei da proclamação da República e a importância do simbolismo, tá, gente? Mais uma vez a bandeira, que acaba dando espaço para a nossa República. E assim eu diria que esses pontos são importantes para explicar no que nós chegamos, no que somos hoje, em parte, né? É claro que vai ter depois outros governos desastrosos. A República passou por altos e baixos, né? E aí eu vejo pessoas que ainda discutem uma possível volta de uma monarquia, mas uma monarquia parlamentarista. Existem vários tipos de discussão. Ainda mais por conta dos modelos que nós temos, né? Se o presidencialismo de coalizão é importante, em relação a questões dos estados, voto distrital. Então, nós temos muito ainda a caminhar. Nossa democracia, falando de democracia em si, na questão de república, né?
A democracia brasileira é muito jovem, né? Ela passou por muitas coisas, né? Nesses momentos de ruptura, né? E como toda ruptura ela é um choque, ela não é fácil. Mas parece que no Brasil ainda jogam mais pimenta por cima, né? Então acredito que esses pontos são importantes para entender o que ocasionou o dia 15. Eu espero que o que nós trabalhamos aqui, o que nós mostramos aqui, vocês consigam entender um pouco melhor do que foi o dia 15. Alguma outra questão vocês podem estar colocando aqui na parte dos comentários, a gente vai discutir, vamos debater. Mas era isso que eu queria tratar com vocês neste dia de proclamação da República. Referências bibliográficas sempre importantes, tá, pessoal? Cardoso Ciro Flammarion, algumas polêmicas teóricas e interpretativas. A Afro-América, escreveu um novo mundo. José Murilo de Carvalho, Formação das Almas. Os Bestializados. Sidney Chalebo, Cidade Febril. Boris Fausto, não poderia faltar, né? O HGCB. Aqui é a quinta edição que eu estou falando, volume 8 e volume 9. Silvia Ronald Lara, Campos da Violência. Kátia de Queiroz Matoso, Ser Escravo, né, Ser Escravo no Brasil. Américo Del Priori, Castelo de Papel, uma história sobre Isabel de Bragança. Maria Virginia Lage, O Processo Político da República e o Liberalismo Oligárquico. Tem aqui um artigo, né? Daniel Neves Silva, Governo Medoro da Fonseca, Brasil Escola. Beleza, pessoal? Então, esses daqui são algumas referências, um artigo que vocês podem estar consultando. É claro que há muito mais coisas, há outros textos, mas com isso daqui vocês podem ter certeza que vocês não ficarão perdidos acerca do momento de transição do Império para a República e até o caminhar da chamada Primeira República em si, governo Deodoro e o que mais. Beleza? Então é isso. Agradeço a todos pela paciência. Qualquer questão, mais uma vez, eu repito, coloquem aqui na parte dos comentários. Né? Questões com datas ou outras, caso tenha alguma coisa, eu coloco mais rápido, desde já peço escusas. Não é? É isso aí, meus amigos. Estão todos bem. Espero que vocês tenham votado com consciência, porque não é apenas proclamação da República, né? É simbólico por vários motivos, né? Nós também exercemos o nosso papel cidadão, apesar de que os candidatos, a última coisa que parecem é cidadãos, né? Não honram esse país. Mas é uma outra história isso daí. Isso aí, meus amigos. Muito obrigado. Deixa eu interromper aqui. É isso. Vamos lá?